a respeito de uma vitória que Deus tinha dado para Abraão. E aquela guerra, aquela luta não era de Abraão, porque estavam levando seu sobrinho embora, prisioneiro. Ele tomou as dores, foi lá e combateu e trouxe toda a família, toda a família do seu sobrinho de volta. Foi assim que Jesus fez conosco. Amém? Eu falei Gênesis 14, 18, foi isso? Sim. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 14, 18, 14. Se eu estou em Gênesis, estou 14. Deixa eu ver se eu estou sabendo que são Gênesis 14. Deixa eu ver que tem alguma coisa está errada. O que está errado? Eu estou em 15, 16. Só me achar aqui. Tá achando. Eu quis ideia que abençoa Abraão. Amém? Abençoa Abraão, não era nem Abraão, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? E quando veio Jesus Cristo, os irmãos podem aceitar. Senhor nosso Deus, venha nos abençoar com a tua palavra. Eu te agradeço. Quando veio Jesus Cristo, já tinha acabado tudo de sacerdote. Não tinha mais sacerdote. O tempo da lei lá acabou tudo. Quando veio Jesus Cristo, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? E esse Melquisedeque aqui, rei de Salém, não tinha, ninguém sabia os dias dele, nem quando ele apareceu, nem quando ele se findou. Então, na verdade, ele era uma figura de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Ele foi ao encontro, vamos prestar atenção, ele foi ao encontro de Abraão, oferecendo para eles vinho e pão. Entendeu? E você vai ver que quando veio Jesus Cristo, nos abençoando na Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus, nós vamos sair lá, nós vamos ver que esse vinho e pão, que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, não foi levar cachaça para ele, nem vinho. Já me entendeu? Era suco de uva. Quem está entendendo? Amém? Já vamos pegar bem a Bíblia, que Deus é contra o vinho. Deus é contra o levedado. Mas no caso, o vinho é levedado, se você for lá, Quem está entendendo? Por quê? Porque ele, como fala, ele misturou, esqueci a parte, dar o nome para ele, fermentou. Obrigado, vocês me ajudam aí, que aqui todo mundo prega. E ele fermentando é a mesma coisa. Quem está entendendo? Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso, para que fique bem claro que as coisas de Deus eram santas, é maravilhoso. Vamos por atrás, o próprio Deus disse para os nazireus, é isso? Estou certo. Os nazireus não podiam beber vinho. Amém? Porque isso seria uma bênção nas mãos do Senhor. É assim? Então não podia nem sequer chegar perto do caroço da uva, nem da casca da uva. Eles eram proibidos disso. Quem está entendendo? Amém? E você vai ver lá atrás que Deus era contra vinho, bebida, essas coisas todas. Por exemplo, quando Israel para fazer a Páscoa, eles tinham que ser com vinho, e não com vinho, com uvas amargas, mas eles trocaram. Quem está entendendo? Ervas amargas. Então vamos aumentar um pouquinho a palavra do Senhor, vamos deixar a palavra de Deus falar melhor do que eu. Deuteronômio 8:3, aproveitar uns 15 minutinhos aqui. Então somente vamos deixar a palavra de Deus. Hoje é dia de culto, hoje é dia de Santa Ceia, melhor dizendo. E graças a Deus por isso. Deuteronômio 8:3. Já nós acharam? Então vamos ver do mundo, terceiro trecho, que diz assim: todos os mandamentos que hoje nos ordenam, guardareis para fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração,
se guardarias os seus mandamentos ou não. Aí ele fala assim, te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais, pois o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Então lá atrás Deus estava sustentando eles fisicamente, mas se eles obedecessem a Deus, deixava a desejar. Quem está entendendo? Então Deus sustentou aquele povo com o maná lá no deserto, que lá não tinha pão nem padaria. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Isaías 55, 2. Aqui Deus vai falar alguma coisa mais lá para frente, que haveria de acontecer quando viesse a igreja. Vamos prestar atenção lá que diz, que lá falou que nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca do Senhor. Agora 55, ele continua falando assim também, Isaías. 55, 1. Vós todos os que tens de sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Se vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom? É igual aos nossos dias. Por que nós precisamos ficar tão perturbados com o dia da manhã? Porque a oração minha sua dá o nosso de cada dia. E Deus sabe o que você precisa e necessita. E por que você vai gastar o seu dinheiro naquilo que não é espiritual? Deus está falando para você não fazer isso. Amém? Comer, beber, mas tudo coisa sadia. Já diz assim, versículo, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvindo atentamente, comer o que é bom. E a vossa alma se deleite na gordura das bênçãos. Inclinai vossos ouvidos, e vinde a mim ouvir, e a vossa alma viverá. Porque convosco fará um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências da vida. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos... Aqui está falando de Jesus Cristo que ele deu para nós. Este chamará uma nação que nunca conheceste, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está. Amém? Graças a Deus chegou até nós éramos ímpios, deixamos esse mau caminho e hoje estamos na igreja louvando e exaltando o nosso Deus. Amém? Mateus 4,3. Puxa vida, baixa que vai dar. Mateus 4,3. O inimigo da nossa alma quis fazer uma pegadinha com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus já peço perdão por essa palavra pegadinha. Amém? Mas, que diz assim, vamos lá, 4. João 4,3. Vamos acharam? Mateus 4, 4,3. Chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha como é o inimigo da nossa alma. É assim que ele oferece. Oferece coisas fáceis. Por isso essa igreja cresceu. Amém? Mas as coisas de Deus não é tão fácil para você viver nesse caminho. É tão duro que a Bíblia diz que só os eleitos, só os santos entrarão por essa porta. É difícil. A porta do mundo é larga e a porta do Senhor é estreita. E são poucos os que se acertam com ela. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então é que Deus está falando aqui para nós também. O inimigo, ele é filho de Deus,
A diabo já foi comunicar, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Não saia da palavra, irmão. Fique com a palavra, não importa vamos falar disso, daquilo, não importa, fique com a palavra. Porque nós não podemos sair da palavra. E o próprio Jesus não saiu da palavra. E foi vencedor. Não importa. Amém? Se você, vamos supor, mande que essas pedras se transformem em pão. Vai procurar lugar mais. Já vivi em igreja, tem irmão que saiu daqui, está para lá, deixou Jesus. Mas eu estou com a minha família, eu estou isso, estou aqui, estou lá bem, está vendo? É a mesma coisa que o diabo falou para o Senhor Jesus. Mande que essas pedras se transformem em pão. Que a coisa mais fácil de você fazer, andar, essas coisas todas. Quem está entendendo? Fique com a palavra de Deus. Isso que nós vamos ler aqui, continuar lendo, vocês vão ver que nós vamos continuar a palavra. De que maneira, irmão Carlos? Nós estamos falando sobre contra o vinho. Porque Deus sempre foi contra o vinho. Lá ele foi contra o vinho, era Deus. Quando veio Jesus, ele continua sendo Deus. Como que ele poderia mudar? Quem está entendendo? Diga amém? Amém. Deus não fala duas linguagens. Nem lá quando ele não tinha corpo. E depois quando ele veio como corpo. Mais santo ainda. Quem entendeu? Diga amém? Por causa do corpo, tá bom? Nossa, Deus tem essa medida, Deus não tem medida, tá? Então vamos lá. Vamos continuar meditando na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 6,11, Evangelho de João 6,11, vai falar a respeito do pão. Hoje nós vamos participar desse pão. Amém? Só que é um pão espiritual. Porque aquele povo lá atrás comeram pão, Jesus disse, vocês morreram. Quem comer desse pão que eu der, nunca mais morrerá. Eles não entenderam, mas nós entendemos. Que são coisas espirituais. Quem entendeu? Eu falei o que? 6. João 6,11. 6,11 diz assim. Jesus tomou os pães, havendo dado graça, partiu pelos seus discípulos, e os discípulos, pelos que estavam sentados igualmente, também os peixes, quando eles queriam. Amém? Está falando sobre a multiplicação de peixes, os pães? Isso. Então vamos ver. Agora vamos ler em João 6, cadê? 6,11. Nessa passagem de João 6,11, Jesus pega aqueles pães, 5 pães com 2 peixinhos, coisa assim. Isso. É isso? Só tinha aqueles 5 pãezinhos. Amém? Jesus é Deus. Aí ele pega aquele pão que não sabe de onde veio, cata ele e abençoa. Jesus abençoou aqueles pãezinhos. Falou para os discípulos, agora vai distribuir. Abençoado ou não abençoado? Quem está entendendo? E quando eles começaram a dar pão para as pessoas, dentro do cesto, tirava e não acabava. Quem está entendendo? Então nossa bênção vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo foi através de Jesus Cristo. Quem entendeu? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. 6,35, Evangelho de João 6,35, que diz assim: Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá, porque também eu é a água. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não, irmão fala visto, porque é ele, estou falando dele porque é ele. Lá eles viram e não creram. E hoje nós não vimos e cremos. Amém? Versículo 36, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E eu que vem a mim de maneira nenhuma lançarei. Porque eu desci do céu não para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas
que eu ressuscite no último dia. Amém? A igreja foi Deus quem deu para o seu Filho Jesus Cristo. Como assim, meu Carlos? Que deu? Jesus foi um sacrifício. Agora a igreja foi dada depois do Pentecoste. Quem entendeu? Porque foi dado, estava todo mundo reunido ali. Aí Pedro começou a falar da palavra de Deus. E aquilo foi entrando no coração daquelas pessoas. Amém? E aquelas pessoas eram os filhos que Deus ia dar para Jesus. Ia nascer a igreja do Senhor. Onde Jesus disse que teria um povo, que eles iam crer em Jesus Cristo. Quem está entendendo? Eles iam seguir Jesus Cristo. Quem está entendendo? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Essa é a igreja. Jesus disse: eu sou meu pastor e dou a minha vida pela minha. Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste. Amém? Lá na casa de Cornélio. Só que lá nasceu porque eles creram na palavra. Quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Amém? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Somente pode falar línguas. Eles foram batizados em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para perdão dos pecados. E depois eles receberam o dom do Espírito Santo. Quem dos irmãos entenderam? Então você não vê, Jesus disse: as minhas palavras são vida. As minhas palavras é o próprio Espírito Santo. Você vai ver na casa de Cornélio, então somente só eles ouvindo, eles já receberam o batismo com o Espírito Santo. Quem entendeu? Porque eles estavam predestinados. Eles já estavam já tudo certo com Deus. E Deus batizou aquelas pessoas. E o Espírito Santo volta para o Velho Testamento, porque lá em Joel estava escrito que Deus derramaria do seu Espírito, que era a promessa do Pai e não do Filho. Os irmãos estão entendendo? Então quando veio Jesus, não somente para ir para aquele holocausto, para sofrer por mim, morrer por você, para que aquilo acontecesse. Amém? Tá bom, então vamos continuar lendo mais um pouquinho, já vamos participar da ceia do Senhor, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Êxodo 20, 29 e 40. Êxodo 29 e 40. Êxodo 29 e 40. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Os irmãos acharam? Diz assim, Êxodo 29 e 40. Vamos ver o 37, para os irmãos entenderem um pouquinho melhor, foi quando veio Jesus, tá bom? Diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerá à tardinha. Um cordeiro é a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de azeite batido, para a libação, e a 4ª parte de vinho. Amém? Tudo isso é oferecido para as coisas de Deus. Agora, esse vinho tinha azeite, tinha vinho, né? Tinha álcool. Quer entender? Esse vinho aqui que está oferecendo, os sacerdotes iam oferecer, tinha álcool? Não tinha álcool. Quem entendeu? Por que ele não tinha álcool? Porque eu sei que a Bíblia de Deus é contra o álcool e pronto. Lembra de Noé? Noé tinha uma vinha, plantou a vinha e bebeu do vinho levedado. O que aconteceu? Ficou pelado, arrancou a roupa. E lá atrás, os filhos não podiam ver os pais nus, que era pecado. Então os 2 irmãos foram lá e cobriram o pai. E o outro que tinha visto o pai pelado foi lá e contou para os 2. Que o pai dele estava lá no fundo da tenda, pelado. Os 2 entraram de costa e puseram roupa no pai dele. Aí quando Noé ficou sabendo daquilo, amaldiçoou
dele. Só que em vez de amaldiçoar o filho, ele amaldiçoou o neto. Em Canaã. Quem está entendendo? Então vocês estão vendo que a bebida forte traz bênção para nós? Lá no céu não vai entrar bêbado, beberrão, de vinho, de pingo, essas coisas todas. Vai. Isso que eu estou olhando para os irmãos, eu estou falando para os irmãos que não era vinho judeu de ainda. Vinho Fermentado. vinho fermentado. É o suco da. Porque o suco da uva, Jesus ia pegar lá na frente, o suco da uva representa sangue, por ele ser vermelho. Jesus veio, quando ele veio, ele era videira verdadeira. Meu pai o lavra, que é o Espírito Santo. Já pensou Jesus com sangue, com álcool? Pode isso? Que Deus não pode lá atrás, não pode aqui na frente. E a palavra de Deus continua fiel e verdadeira. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Deuteronômio 16, deixa eu ver. Já lemos aqui isso aqui que acabamos de ler ou não? É o Êxodo 29? Onde eu parei, por favor? 40. Hã? 40. No 40 eu ia ler, quero onde? 29. Ah, tá, vamos lá, vamos continuar lendo. Eu parei no 40. 29, 40. O 40 diz assim: concordei de uma dessa parte de flor de farinha, tá vendo, irmão? Flor de farinha. Era a farinha mais especial que existia. Quem está entendendo? Você vai ver Jesus Cristo, quando veio, ele era a semente do trigo. Está vendo? Ele era a semente disso aqui que está escrito aqui, ó. É? Semente dessa farinha maravilhosa. É? Ele era a semente do trigo. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra, ele não morreu. Ele ia ficar ali só. Mas se morresse, daria muito. Olha nós aqui. Quem entendeu? Amém? As coisas de Deus é santa. As igrejas perderam o temor do Senhor. E pararam de aceitar a palavra de Deus, porque foram atrás de homem também. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo disse: se eu mesmo, ou um anjo do céu, trouxesse outro evangelho, que não fosse esse, amaldiçoa! Aí você vai ver na Santa Ceia, lá teve a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, hoje o apóstolo Paulo veio e disse que estavam todos fazendo festa lá, bebendo, se embriagando. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, veio colocar ele na casa. Quem está entendendo? Que não podia mais fazer aquilo. Aí o apóstolo Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos. Mateus, vamos lá para Coríntios, vou dar para aproveitar. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo dizia dessa maneira. Vamos prestar atenção, nós já vamos participar da ceia. Deus traz para nós, irmãos, coisas espirituais. E tudo isso é espiritual, tentando acertar a igreja pela palavra de Deus. Por quê? Porque, cadê o segundo, 1 Coríntios, que diz assim, presta atenção. Onze 21. Por que cada um come? Um toma antecipadamente a sua própria, o outro tem fome, o outro se embre. Está vendo aqui a confusão? A casa de Deus não é lugar de confusão. Aí ele fala no versículo 22. Não tens porventura a casa para comer ou beber, ou desprezar a igreja de Deus, e envergonhar os que nada têm. Que vos dirão, levar-vos, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que vos também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi, faz questão de contar que ele foi traído. Quem está entendendo? Traído por alguém que era filho de Caim. Porque lá atrás,
o inimigo da nossa alma, quis trair Deus também. A Bíblia diz que passou no coração de Lúcifer ser semelhante a, se não é trair, quem está entendendo? Não traiu nem atrás e nem aqui na frente. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Por quê? Por causa da palavra. Quem está entendendo? Aí depois ele fala nesse versículo, irmãos. 28, por favor. Já bem-se por João a si mesmo, e assim como desse pão e beba desse, está vendo? Está vendo o porquê? A gente tem que explicar para a igreja o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem álcool. O sangue de Cristo não tem álcool. Quem entendeu? Aí diz assim, já bem-se o homem a si mesmo, e assim como desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Já não está entendendo, não? Da pessoa aqui, vamos prestar atenção, da pessoa aqui nós com um litro de vinho, onde comprou esse vinho que a turma se embriaga lá fora, e que você participa também. Está certo isso? E colocando no lugar do suco da uva, Deus não aceita isso. Quem está entendendo, irmão? Amém? Aí diz assim, no versículo 30, por causa disso entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos prestar atenção, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por exemplo, aqui se der alguém uma igreja que eu for, dá vinho, não toma. Estou julgando a mim mesmo. Não toma e pronto. Vocês querem tomar, toma. Quem está entendendo? Aí diz assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso aqui eu não tomo. Porque o mundo toma, nós não tomamos. Quem está entendendo, não? O mundo está condenado. Nós não podemos participar. Os irmãos estão entendendo? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai pelos outros, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntei para condenação. Quando as demais coisas, ordená-la ele quando for ter convosco. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Foi alguma coisa que Deus deu para nós, irmãos, porque hoje a minha esposa teve que sair e eu peguei, foi eu que fiz o pão hoje. Minha esposa sempre fez, eu nunca tinha feito. Amém? E eu fazendo o pão assim, Deus foi me dando alguma coisa para falar, alguma coisa muito, como é que se fala? Coisa que nós precisamos saber disso. Quem está entendendo? Da pessoa alguém entra aqui, gente não pergunta se é cristão, se não é cristão, ou então